paz, queridos! Hoje é o dia 83 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 27, que vai estar dizendo assim: O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições. É forte essa palavra de Salomão. E é muito interessante nós olharmos, a visão de Salomão, que era um rei, o homem mais entendido e que ele deveria governar a todos. Se Salomão, nessa posição de muita abastança, e ele tinha essa visão, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha pertencia a Deus. E reter a sua mão em cuidar daqueles que não têm, sendo que Deus prosperou Salomão para que ele pudesse cuidar de seu próprio povo, isso seria realmente atrair muitas maldições. Salomão, ele mesmo pediu para Deus: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa cuidar e direcionar este grandíssimo povo do Senhor. Ele sabia que o povo era de Deus, que tudo que ele tinha era de Deus. Então ele tinha que cuidar com grande sabedoria. E Salomão, principalmente por ele ser judeu e por causa do Antigo Testamento, toda a lei, Salomão ele sabia muito bem o que eram as maldições. O tempo de Salomão foi um tempo de muita paz, mas muitos reis de Israel, depois que não honraram ao Senhor, passaram por grandíssimos tempos de maldições. Uma das maldições mais pesadas que Israel passou, e não apenas uma vez, que nós podemos ver lá descrita em Deuteronômio 28, é muito interessante, porque até o verso 14 ele fala das bênçãos que o povo receberia se obedecessem a Deus. Agora do verso 15 até o verso 68 são as maldições que viriam para aqueles que não obedecessem à lei do Senhor. Dentre as leis, falava sobre uma extrema escassez e fome, ao ponto dos pais comerem seus próprios filhos. E isso aconteceu algumas vezes em Israel. Salomão ele sabia do poder da lei. Salomão ele sabia do poder de Deus. E Salomão sabia que ele deveria obedecer a Deus. Nós podemos cair num pensamento e falar assim: nossa, mas então eu sirvo a Deus por medo? A gente serve a Deus por temor e tremor perante o Senhor. Temor pela sua autoridade, pela sua soberania, por quem Deus é. E tremor por causa da sua total e absoluta presença. A presença de Deus ela aparece várias vezes no decorrer da Bíblia. E em todas as vezes, a sua voz, a sua presença era como se fosse de trovões, tremia montes, fazia os montes flamejar. O povo do Antigo Testamento, eles tinham uma visão e um contexto diferente do qual nós vivemos. Mas não é porque hoje nós não vemos as coisas dessa forma que nós devemos ignorar o nosso temor e tremor ao Senhor. Nosso Deus, ele é o mesmo. A forma da atuação é diferente. Porque hoje nós olhamos, eu falo assim, mas hoje não acontece tanto como acontecia no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele era formado de uma aliança que deveria ser visível, natural, para que os homens vissem o que Deus é capaz de fazer. A aliança do Novo Testamento, a aliança da graça, ela é uma aliança que ela é feita internamente. O véu do templo se rasgou. Não existe mais um mediador. O mediador é o próprio Cristo. Não existem sacerdotes, não existe ninguém que tenha que intermediar os nossos clamores. Obviamente, existem homens e mulheres de Deus que podem estar nos ajudando, nos direcionando durante a nossa caminhada. E isso continua no processo da igreja primitiva e permanece até hoje.
mas o quesito do manifestar do poder de Deus, ele agora possui um caráter muito mais pessoal. Deus ele saiu de um relacionamento do qual ele tratava com sacerdotes, profetas e reis, para Deus agora tratar diretamente com cada um de nós. O nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E Salomão, no capítulo 28, ele vai estar falando várias e várias vezes sobre o quesito da pobreza e da riqueza e a importância que nós devemos dar para essas coisas. Nós podemos ver no início do capítulo 28, Salomão falando, verso 3, o homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Ou seja, aquele que não tem, tentando destruir aqueles também que não têm. É o nosso ato, egoísta de tentar se aproveitar de qualquer pessoa. Às vezes são pessoas que não têm nada, ficam dando falsas esperanças ou prometendo coisas que nunca irão cumprir na tentativa de roubar o pouco daqueles que quase já não têm nada. E Salomão fala que isso é como uma chuva impetuosa que não vai deixar nenhum trigo, ou seja, vai destruir tudo. O pouco que já tinha, isso já vai gerar a destruição, o engano, a perversidade do coração humano. Nós podemos ler no verso 6, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. A perversidade não importa se a pessoa é pobre ou se ela é ruim, que vai remeter ao mesmo capítulo, ao mesmo verso 3 que nós acabamos de ler. Nós temos que ter a nossa integridade. A integridade que é dita no Antigo Testamento é o mesmo quesito que nós podemos falar da nossa perseverança em nos manter nos mandamentos de Deus, para estar cumprindo aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É permanecer naquilo que é o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Nós podemos ver o 11 também. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Ele acha que a riqueza dele é o que importa. Mas aí ele vai continuar. Mas o pobre, que é entendido, o esquadrinha. Entendimento e riqueza são coisas diferentes. A sabedoria, então, às vezes a pessoa ser muito experimentada na vida, nós vimos, quando nós dedicamos o nosso mês de setembro a estar falando sobre a sabedoria, que a sabedoria, ela não depende de status, de condições, mas das nossas vivências, das nossas experiências. Então, a riqueza, ela não garante nenhum nível de sabedoria. A pessoa ela pode ser pobre e ainda assim muito sábia. Nós podemos ler também o 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, ou seja, aquele que trabalha. Aquele que se dedica ao trabalho, aquele que faz ali o seu ímpeto em estar buscando o seu trabalho, o seu pão diário. Então, aquele que lavra a sua terra, aquele que não é preguiçoso, ele vai se fartar de pão. Mas o que segue os ociosos, ou seja, aqueles que não fazem nada, os preguiçosos, se fartará de pobreza. No Novo Testamento, os apóstolos vão estar falando, se alguém não trabalha no meio de vós, que não coma pão também. Aquele que trabalha é digno do fruto do seu trabalho. Agora, se a pessoa não trabalha, se a pessoa quer ficar se encostando nos outros, essa pessoa não é digna de nada. Salomão vai estar dizendo que aquele que segue os ociosos, ele vai se fartar da pobreza. A única coisa que vai ser farta na vida de um preguiçoso é a pobreza. Assim como nós podemos ver também no 22, aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas. A inveja, a avareza, elas andam tudo junto. E eles almejam, o foco de suas vidas é o dinheiro. Mas Salomão vai continuar, mas não sabe que a pobreza o aguarda. Ao invejoso, ele não sabe, mas a pobreza aguarda ele. E nós podemos ver o 24 também, o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é errado, companheiro é do destruidor. Se não houver nem mesmo a honraria para dentro de sua casa,
E quantas pessoas nós conhecemos que os filhos se aproveitam de seus pais, quase de uma forma predatória, né? Ele se torna um parasita dentro da sua própria casa. Ele não gera vida. Tudo que ele faz é sugar a vida de outra pessoa. E no caso aqui ele está sugando dos seus próprios pais. Ele rouba da sua própria casa para os seus desejos. Ele não gera, ele rouba, ele destrói. E ele vai estar dizendo aqui, né? Não é errado, né? Ele acha que não é errado. E essa pessoa que rouba, o predador, o parasita, ele é companheiro do destruidor, porque ele está destruindo a sua própria casa. E na hora que ele acabar de destruir aquilo ali, se não houver correção, ele simplesmente vai mudar de hospedeiro e vai começar a parasitar, a destruir uma nova vida. Todo parasita ele funciona dessa forma, ele rouba a vida de outra pessoa. E aí nós voltamos para o 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições. Agora, vendo esse contexto do capítulo 28 inteiro e como Salomão fala diversas vezes sobre diversas situações, sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre a pobreza, sobre a sabedoria, sobre o dar, sobre o emprestar, sobre o roubar, sobre o tomar, sobre não ser abençoador, sobre ser invejoso, Salomão ele usa diversas facetas da vida humana para estar explicando a bênção de como é ser um abençoador. Nós somos abençoados em poder abençoar outras pessoas e em sermos abençoadores, Deus nos abençoa. Deus abençoa aquele que ele sabe que irá semear sobre muitas outras vidas. Isso é ser um semeador, isso é ser um abençoador, isso é ser um servo. Alguém que entendeu que tudo que tem não é dele. Ele é apenas e deve ser cada vez mais um bom administrador de tudo aquilo que o Senhor confiou em suas mãos, para que a vida dele floresça e frutifique cada vez mais. Senão, assim como nós vimos, as maldições virão sobre as pessoas que não fazem o seu bom papel com tudo aquilo que o Senhor deu. Amém, meus irmãos? É forte, né, nós olharmos assim toda essa visão, mas Deus deu toda essa sabedoria para Salomão e eternizou aqui em seus provérbios, né, aqui no capítulo 28, para estar direcionando a nossa vida. Esse provérbio ele demonstra a importância de nós sermos doadores, de nós sermos servos, de nós sermos bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti. Que o Senhor venha estar nos abençoando, Pai. Prospera o trabalho de nossas mãos. Nos dê força, nos dê saúde, nos dê ânimo, nos dê da Tua criatividade, da Tua inteligência, da Tua sabedoria para estarmos guiando, conduzindo e multiplicando tudo que o Senhor traz em nossas mãos. Que possamos ser verdadeiramente bons administradores de tudo que o Senhor nos confiou e que o Senhor possa se alegrar e que nós possamos multiplicar tudo que o Senhor nos der. Seja conosco, Pai, nos abençoa. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e lembre-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.